bem, estou recebendo por aqui o nosso querido doutor Eduardo Rolo. Doutor, seja muito bem-vindo, uma ótima tarde para o senhor, que bom recebê-lo mais uma vez. Obrigado, Léo, ótima tarde a todos. Hoje nós vamos falar de DTM, ATM e os tipos de tratamento. Parece rádio, né? AM, FM, ninguém sabe o que é. Hoje o doutor vai explicar para a gente. Doutor, muita gente convive com dor na face, no maxilar e na cabeça sem saber de onde vêm essas dores. Como que o especialista ele pode diferenciar uma dor comum de uma dor causada por DTM ou problemas na ATM? Bom, vamos lá, Léo. A ATM é a articulação temporomandibular. É essa articulação da mandíbula, né? Ela é dupla, bilateral, que se encaixa, faz o osso mandibular se encaixar na base do crânio. Esse relacionamento desse encaixe da cabeça da mandíbula com a base do crânio, a gente chama de articulação temporomandibular, por causa da têmpora e da mandíbula. E é uma articulação porque ela é móvel, é ela que faz a gente abrir a boca, falar, mastigar, etc. Então, quando nós temos um diagnóstico de DTM, significa que nós temos uma disfunção temporomandibular. Talvez o nome mais apropriado seria dor orofacial e, ao mesmo tempo, dor orofacial e DTM, e disfunção temporomandibular, que é a dor que está na região de cabeça e pescoço, relacionada ao aparelho mastigatório que funciona por meio da movimentação dessa articulação chamada ATM. Então, as dores relacionadas à DTM, a articulação da boca, elas são dores que se manifestam ao acordar de manhã, são dores que se manifestam quando você está usando o aparelho mastigatório para mastigar, quando você está mastigando e você tem dor na região da cabeça, na região da face, na região próxima ao ouvido, ao falar, ao abrir a boca, e muitas vezes até sem fazer nada você tem algum tipo de manifestação dolorosa nessa região de face, na região de têmporas, na região de cabeça, face e talvez até de pescoço. Então, quando isso acontece, o profissional da área, ele vai fazer a consulta, vai investigar por meio de uma anamnese e por meio do exame clínico físico. Ele vai fazer a palpação da articulação da ATM, ele vai fazer a palpação da musculatura toda que envolve o sistema da mastigação, e aí ele vai chegar num diagnóstico clínico, e também é possível solicitar imagens para complementação do diagnóstico. Essas imagens podem ser radiografias, pode até ser tomografia, em especial ressonância magnética da articulação temporomandibular, para se chegar a um diagnóstico mais preciso da patologia que possa estar ocorrendo dentro dessa articulação, como desgastes e outras situações diagnósticas. Agora, doutor, a viscosuplementação da ATM tem ganhado destaque. Tem. Em que casos esses tratamentos ele é indicado e o que o paciente pode esperar em termos de alívio de dor e melhora da mobilidade? Veja, a viscosuplementação é uma injeção ou uma infiltração. As pessoas entendem bem como infiltração, né, dentro da articulação temporomandibular. A viscosuplementação é um procedimento minimamente invasivo. Em geral, eu gosto de... É o pica-pau? Em geral, eu gosto de anestesiar a articulação, portanto, o procedimento é indolor, porque você faz uma anestesia da articulação. Tem um nervo que passa especificamente na região, você faz o bloqueio desse nervo e a articulação fica anestesiada. E aí você pode fazer, então, a infiltração com ácido hialurônico, que é um produto diferente do ácido hialurônico
usado para cosmiatria, para estética, para dermatologia. Ele se difere muito no seu peso molecular, é outra situação. Mas enfim, você injeta esse produto chamado ácido hialurônico e com isso a gente chama o procedimento de viscosuplementação dentro da articulação temporomandibular, porque em geral essa pessoa ela tem dor, ela tem barulho, ela tem estalido ao abrir a boca, ao mastigar. Então essa articulação, quando tem essa sintomatologia, ela é uma articulação inflamada. Uma articulação inflamada, ela tem uma alteração no líquido que banha a sua totalidade, a sua articulação, que é o líquido sinovial, que banha toda a articulação do corpo humano, que lubrifica, umedece toda a articulação do corpo humano. E na ATM não é diferente, mas quando ela tem um processo inflamatório, um processo de desgaste, um processo degenerativo, que são vários nomes que a gente pode classificar, você tem uma perda do principal componente desse líquido que banha a ATM, que é justamente o ácido hialurônico. Então, você suplementa com o ácido hialurônico essa articulação. A gente chama de viscosuplementação, porque ele é um produto viscoso que vai conferir, vai devolver lubrificação à articulação, vai devolver, ele vai funcionar como se fosse, ele é um gel, então ele vai funcionar como se fosse um amortecedor para essa articulação, que muitas vezes pode estar já desgastada e entrando num processo mecânico de contato de partes íntimas, osso contra osso, pela falta do ácido hialurônico, que confere ao líquido sinovial essa propriedade viscosa que impede o desgaste, mas se está inflamado, esse líquido perdeu a viscosidade do ácido hialurônico, então você vai suplementar. Esse é o procedimento, visando analgesia, visando melhorar o processo patológico inflamatório e com isso melhorar a dor, melhorar a função, voltar a abrir a boca e mastigação normais. Essa é a função principal da viscosuplementação e que, em geral, pode ser associado com outro procedimento intraarticular também, que eu uso muito, que é chamado de artrocentese. A artrocentese nada mais é do que lavar a articulação, porque muitas vezes tem produtos de desgaste das estruturas ali nessa região da articulação. Então você lava com um tipo de líquido específico, em geral 90%, 70%, 80% de soro fisiológico, e às vezes pode conter mais algum produto farmacológico, você injeta numa cânula, por exemplo, se usar 2 agulhas dentro da articulação, esse líquido sai por uma outra agulha, ou seja, lavando a articulação. Após então a lavagem chamada de artrocentese, nós fazemos a viscosuplementação, e que tem 2 grandes tipos: a viscosuplementação de injeção única e a viscosuplementação de 3 etapas, uma vez por semana. Em geral, Léo, é um procedimento bastante biológico, indolor, muito favorável, tem um prognóstico muito interessante, desde que bem conduzido, bem diagnosticado, para que o procedimento seja bem conduzido e bem indicado. Agora, doutor, quais são os sinais de alerta que o paciente deve ter com a dor orofacial relacionada ao bruxismo, ou as desordens do sono, ou ainda a má oclusão? Ou seja, quais os sinais que eles devem ficar atentos em procurar uma ajuda, porque pode estar relacionado a um desses problemas? Olha, você sabe que não é fácil responder essa pergunta, porque, em geral, sim, você acordando de manhã com dor de cabeça, com dor na face, com dor nos dentes, com dor na região da têmpora, próximo do ouvido, ou ao mastigar também, pode ter alguma manifestação dolorosa. Se você tem retração gengival, periodontal, se a sua gengiva subiu ou desceu, se você quebra dentes com uma certa frequência, ou se já quebrou uma vez ou outra, se inexplicavelmente, sem a questão da doença cárie, você tem dor de dente,
e pode até gerar um processo inflamatório no nervinho, levando ao tratamento decanal, sem ter necessariamente uma doença do tipo cárie, mais traumática. Isso pode indicar, então, uma disfunção do sistema estomatognático, um problema oclusal, associado ou não a bruxismo do sono, associado ou não, muitas vezes, a ronco e a apneia do sono. É mais ou menos isso. Mas o problema é que sem você ver exatamente o paciente, sem examinar, é difícil. Você sabe que em alguns centros nos Estados Unidos, importantes de dor, onde eu já estive algumas vezes, toda a região dolorosa acima do pescoço, cabeça, pescoço, face, boca, quem vê primeiro o paciente não é o neurologista, por exemplo, que é da área de dor também, é o dentista da área de dor orofacial e disfunção de ATM. É ele que faz o diagnóstico primário se a dor é uma cefaleia secundária, e muitas vezes essa cefaleia secundária é relacionada à área odontológica, ao dentista da área da ATM, ou se era uma cefaleia primária, e nesse caso o paciente referido, ou então um outro tipo de dor de cefaleia neurológica, com problemas estruturais no cérebro, aí sim o paciente é referido para a neurologia, o serviço de neurologia. Mas em geral é isso, os bons centros americanos, quem vê primeiro o paciente de dor de cabeça e pescoço é o dentista da área de dor, que é o meu caso. Agora, doutor, existe algum tratamento que não seja invasivo antes de chegar nesse da infiltração, que é um pouco mais invasivo? Não, Léo, ele não é invasivo porque é minimamente invasivo, então a gente não pode chamar, porque não tem corte, não tem sutura, então ele não é invasivo, né? A gente chama de minimamente invasivo porque você entra dentro da articulação, evidentemente. Agora, até você chegar no procedimento de viscosuplementação, você tem etapas terapêuticas que você deve conduzir, né? Então, existem as abordagens oclusais, existem, dentro das abordagens oclusais, existem o ajuste oclusal, as correções da mordida, que podem ser necessárias, muitas vezes dentes tortos, ou não necessariamente com ortodontia, mas às vezes corrigindo mecanicamente o funcionamento da mordida. Então isso é possível. Às vezes é preciso restaurar dentes que perderam as linhas da mordida, as linhas de oclusão. Então essa é uma primeira abordagem oclusal, dental. Em segundo, a proteção de todas as estruturas por meio de uso de placas oclusais. Tem alguns tipos, mas mais ou menos todo mundo entende. Concomitantemente, existem dois tipos de abordagem farmacológica inicial, aquela medicação de uso mais agudo, mais intenso, para dores mais agudas e mais intensas. Em segundo momento, existem o arsenal terapêutico farmacológico, medicamento, para dores que já estão crônicas, e é importante, dentro de toda essa conversa da onde dói, da dor de cabeça, dor crônica, a classificação mais simples é aquela dor que dói há mais de 3 meses, então não basta só um analgésico potente, você precisa usar outras formas de analgesia medicamentosa e anti-inflamatória. Dentro desse contexto, a gente vai introduzindo outras abordagens baseado nos exames laboratoriais do paciente. Aí nós vamos usar suplementação de vitaminas e minerais, por exemplo. A partir daí, alguma fisioterapia é importante. E aí, a hora que o diagnóstico está bem conduzido e as coisas estão andando, inclusive com imagem de ressonância magnética, que eu não abro mão da ATM, a gente parte para viscosuplementação da ATM. E existe alguma relação entre a qualidade do sono e os quadros de DTM, doutor? Como que o periodontista do sono, né, ele pode abordar o tratamento integrando sono, função muscular e saúde ATM? Nossa! Foi você, né, Gabi? Sabia. Fundi minha cabeça na sexta-feira aqui. Olha, Léo, existe dentro dos distúrbios do sono, existe a dor. É mais ou menos essa dor que ocorre durante o sono mesmo, é a disfunção da ATM.
que a pessoa acorda durante o sono com dor no aparato mastigatório na ATM. O periodontista do sono, ele vai integrar com todas essas abordagens terapêuticas que eu te falei, para tratar os distúrbios oclusais, os distúrbios articulares, os distúrbios musculares, que compõem a disfunção temporomandibular, que compõem a disfunção da ATM, a articulação da boca. Então, em geral, inicialmente, pelo menos era assim, hoje as coisas estão tão mudadas, enfim, na minha formação clássica, os problemas oclusais, periodontais, advindos, por exemplo, do bruxismo do sono, eram tratados pelo periodontista. Consequentemente, a dor orofacial que vem de problemas oclusais ou de bruxismo do sono, sempre foi o periodontista que tratou isso, numa formação clássica. Hoje mudou muito, mas enfim, ainda eu prefiro seguir os padrões clássicos. Então, a integração vem disso, de você conhecer toda essa arsenal terapêutico em cima do diagnóstico preciso, e a abordagem vai depender de paciente para paciente, e o periodontista do sono, inclusive, pode necessitar de um exame, por exemplo, chamado de polissonografia, que é o exame do sono para complementação do diagnóstico, porque senão, durante a noite, a disfunção pode estar piorando ou ocorrendo, por exemplo, por apneia do sono. E é nesse sentido que o periodontista do sono entra e se insere. Muito bem. E as pessoas que quiserem conhecer do seu trabalho, doutor, como deve fazer? Eu uso o Instagram, que é o @dr.eduardorolo com 2 L's. Maravilha. Um abraço para o senhor e até o nosso próximo encontro, doutor. Valeu, Léo. Muito obrigado. Final de semana.